Olá a todos, bem-vindos ao canal Chester News. Para quem não me conhece, meu nome é Chester, né? Chester News são notícias do Chester, né? Dos comentários. Eu procuro ver várias notícias relevantes sobre geopolítica, relações internacionais e trazer para vocês as tendências, né, do mundo do militarismo, da paz, da guerra, da diplomacia. Bom, a gente está vendo uma escalada muito grande no Oriente Médio, né? Principalmente Israel fazendo incursões no sul do Líbano contra o Hezbollah, que é apoiado pelo Irã. E o Irã jogou vários mísseis, quase 200 mísseis, né? Ontem teve uma reunião do Netanyahu com o Biden, dizendo que Israel iria retaliar atacando as instalações nucleares do Irã. Bom, para quem acompanha meu canal aqui há mais tempo, né, que é seguidor do canal Chester News, sabe que eu há quase 10 anos já falava do risco de ter uma terceira guerra mundial. Antes, quando as pessoas falavam de risco de terceira guerra mundial, muitos debochavam, tiravam sarro, né? Só que houve uma mudança. Depois do golpe da Ucrânia de 2014 e a intensificamento da guerra em 2022, da guerra da Ucrânia, a piora da guerra de Israel contra os terroristas, dos Houthis, dos Hamas, do Hezbollah, apoiados pelo Irã, estão muito falando agora em risco de terceira guerra mundial. Só que eu vou colocar dois artigos, porque eu tenho um grupo de geopolítica, né, que a gente comenta as principais notícias mais relevantes. Eu separei dois artigos que são muito relevantes, que falam que é um professor de relações internacionais, gostei muito do artigo, muito bem escrito, que falou, por exemplo, assim, que entre 1815, né, no final das guerras napoleônicas, até 1914, que foi a Primeira Guerra Mundial, houve quase 100 anos de paz, que eles chamam da Belle Époque, né, época bela, né, que é um período da história que teve quase 100 anos de paz. Agora ele comparou, o professor, que depois de 75 anos da ONU, mais ou menos, tivemos uma outra época de praticamente pacifismo no mundo também. Uma guerra ou outra ali num canto do mundo, mas no geral a gente teve na segunda época de 75 anos de paz. Ele elenca os riscos, né, de uma possível terceira guerra mundial, que não seria mais coisa de pessoas vidradas em guerras, lunáticos, enfim. O risco de uma terceira guerra mundial estaria mais alto do que nunca. E também um outro artigo que fala de uma seguradora marítima, né, a Lloyds, da Inglaterra, que fez um estudo na Inglaterra, que a economia mundial poderia perder 14 trilhões de dólares com o intensificamento das guerras, né. Já está tendo um prejuízo das rotas marítimas no Mar Negro e no Mar Mediterrâneo, né, por causa das guerras dos Houthis, estão explodindo navios mercantes. Então, assim, essa é a opinião da maioria das pessoas, mas eu vou ser um pouco, não do contra, mas é igual no mercado financeiro, por exemplo. Quando muitas pessoas começam a falar sobre uma coisa, por exemplo, os tubarões do mercado, né, eles geralmente compram as ações quando ninguém está falando. Ele pega a alta, surfa, aí quando todo mundo começa a falar que uma ação é boa, na verdade é porque está começando a ficar ruim, a hora de vender. Na geopolítica é um pouco assim. Eu, particularmente, fui um dos poucos que falava do risco de terceira guerra mundial há mais de 10 anos atrás. E a gente era praticamente ignorado. Agora que todo mundo está falando em risco de terceira guerra mundial ser sério, eu tenho a leve impressão que pela sociedade mundial está em alerta por uma possível guerra, por causa dos horrores da guerra da Ucrânia, dos terroristas, né, contra Israel, apoiados pelo Irã. O mundo inteiro, eu acho que está mais em alerta e está repudiando guerra, apesar de ter uma aparência de que o risco de terceira guerra mundial é mais alto agora. Eu tenho assim, eu acho que quando a sociedade não levava a sério o risco de uma terceira guerra mundial, a chance de ter uma guerra mundial estava entre 70% e 90%.
Agora que todo mundo está falando que há risco de terceira guerra mundial, porque as pessoas estão levando a sério o risco geopolítico e os confrontos estão aumentando no mundo, na verdade eu acho que o risco baixou para 50%. Por quê? Se todo mundo está falando que é arriscado ter uma terceira guerra mundial, é porque toda a sociedade mundial está repudiando guerras, apesar dos conflitos estarem aumentando. Isso tem um lado bom, porque a opinião pública mundial, ela, apesar de não estar fazendo protestos de rua, igual teve na Guerra do Vietnã, protestos pacíficos, né, dos hippies, a sociedade mundial ela está, de uma certa forma, um pouco mais silenciosa, mas repudiando as guerras. Então, eu acho que o risco está menor, apesar de ter uma aparência de que o caos está aumentando. Porque, como a sociedade está em alerta, então é mais difícil para os governantes escalarem. Mesmo que Israel, supondo que ataque as instalações nucleares do Irã, supondo que Taiwan também seja retomada pela China, pode haver mesmo conflitos, uma piora momentânea, mas eu acho que um risco de uma guerra, porque guerra mundial é uma guerra que foge dos controles. Apesar da ONU ser criticada, a ONU está sujeita a críticas, né? Eu achei que esse documento Futuro pela Paz que a ONU fez com vários países mostra um compromisso de todos os países da humanidade em tentar achar um rumo pacífico. A humanidade já está tendo uma consciência de que guerras prolongadas e infinitas, na verdade, é uma utopia a continuidade das guerras com o tanto de armamentos avançados que temos hoje, armas nucleares, armas de todo tipo. Então, na minha opinião, tem gente que acha que a paz é utopia. Eu acho que a continuidade infinita das guerras que é utopia, porque o mundo não suporta de forma climática, ambiental, de forma estrutural, guerras prolongadas com o avanço tecnológico que a gente tem hoje. Então, eu acho que por mais que os rumores de guerra estão muito grandes, o risco, na verdade, deu uma diminuída, justamente pela população estar em alerta. E é isso, são meus comentários. Eu vou deixar os 2 artigos, que são os melhores, porque a gente analisa uma quantidade imensa de notícias relevantes, mas eu vou deixar os 2 artigos mais relevantes dizendo que o risco de uma terceira guerra mundial, tanto por uma seguradora marítima, que diz que pode ter 14 trilhões de dólares de prejuízo, né, no comércio global por causa do risco geopolítico, e vou colocar esse professor de Relações Internacionais, que é um dos artigos mais bem escritos que eu já vi ultimamente. Mas eu não concordo, eles estão muito bem escritos, mas como eu disse, eu acho que o risco agora é de 50% de ter uma terceira guerra mundial. O risco já foi mais alto quando a sociedade estava anestesiada, achando que terceira guerra mundial era uma brincadeira. Agora que está todo mundo com medo realmente de acontecer uma terceira guerra mundial, parece um contrassenso que eu estou falando, mas o risco diminui. Por quê? Em geopolítica, mercado financeiro, teoria de probabilidades, risco, essas coisas, quando todo mundo acha que uma coisa é muito improvável, o risco fica maior. Quando todo mundo acha que uma coisa pode acontecer, o risco diminui. É assim que funciona. Quem quiser saber mais, está no livro do Cisne Negro, né? E fala sobre esses eventos improváveis. E é isso, bem-vindo ao canal Chester News. Tomara que os conflitos diminuam, apesar de estarem aumentando, e que a humanidade repudie cada vez mais a guerra, o horror das guerras, né, que são máquinas para matar pessoas, causar dor, sofrimento, mortes. O ser humano já está evoluído ao ponto de que as instituições globais merecem ser reformadas e tem um mundo com mais paz, mais justiça e segurança a todos. E é isso, bem-vindo ao canal Chester News. Se gostou, dá um like para ajudar. O YouTube entende que você gostou, ele passa esse conteúdo para mais pessoas. E tem poucas pessoas, seguidores no canal, mas é um canal muito influente. Tem jornalistas, políticos, pessoas muito ricas que seguem o meu canal. Ele repercute na imprensa, em vários locais, os assuntos que abordamos aqui. Outros me seguem também, que gostam de geopolítica, outros professores de economia, de geopolítica. Então, bem-vindo ao canal Chester News.